O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, proibiu a realização de um campeonato de Farmar Aura. Será que isso é justo? Vamos entender esse caso a partir da ótica libertária. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Make Brasil Império Again, escrito por um libertário aí, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O evento estava marcado para ser realizado no dia 24 de julho de 2026, no Parque das Águas, um importante espaço público da capital do Mato Grosso. A decisão, anunciada no dia anterior, foi comunicada à imprensa, onde o prefeito falou que o campeonato não atendia ao interesse público e que o parque deve se destinar a atividades de convívio em família. Segundo Brunini, não houve sequer um pedido para autorização da disputa no local. Abre aspas. Acredito que no futuro, as pessoas que participam dessa brincadeira vão sentir muita vergonha. Não houve também solicitação de alvará para que fosse realizado, no parque. Fecha aspas. Questionado sobre o significado da expressão, o prefeito respondeu: "Eu não tenho ideia, eu sou hétero." Horas depois, Brunini volta a se manifestar acerca do assunto em redes sociais, listando os motivos que o levaram a proibir o campeonato. Farmar Aura? Tenho 67 motivos para negar essa atividade em área pública. Alguns desses principais motivos são saúde mental coletiva, falta de interesse público, bem-estar social e preservação do bom uso do espaço público, disse o prefeito em analogia ao meme 67, constantemente ligado à expressão citada. Em protesto à decisão do prefeito, os jovens fizeram um desses campeonatos de Farmar Aura em frente à prefeitura da cidade. Observando os vídeos dessa batalha, percebi como as coisas estão esquisitas ultimamente. Eu, autor desse artigo, acho essa uma das coisas mais malucas que já aconteceu nos últimos tempos. É impressionante ver como esse tipo de coisa alcançou um patamar inimaginável há um tempo atrás, gerando discussões acerca dos rumos da humanidade. Lembrando que essa é a primeira geração com um QI médio mais baixo do que a geração que a precedeu. Será que a humanidade vai ficar mais burra ao longo do tempo? Isso me lembra o filme Idiocracia, que relata um mundo distópico em que toda a humanidade ficou muito burra. São questões interessantes para discutir, mas como fogem muito do libertarianismo, não irei me aprofundar muito nesse tema. A fim de explicar melhor sobre o assunto, irei definir a expressão utilizada pelos jovens, Farmar Aura. Farmar vem de farm, expressão não tão recente utilizada em jogos como Minecraft para designar uma obtenção repetitiva de determinados recursos, muitas vezes de forma automatizada. Já a expressão aura é um pouco mais recente, tendo surgido já na era dos vídeos curtos, que representa destaque, ou seja, ser popular, fazer algo que impressiona as pessoas. Portanto, farmar aura, na literalidade da expressão utilizada pelos jovens, significa obter reconhecimento e popularidade de forma repetitiva. Essa decisão do prefeito, apesar de parecer bem sensata, precisa ser devidamente analisada pela ótica libertária, já que se trata de um espaço público que, em teoria, seria liberado para todos. A decisão do prefeito, obviamente, entra em um insolúvel conflito de direitos de propriedade, explicado por Murray Rothbard em A Ética da Liberdade, enquanto ele definia direitos humanos como a liberdade de expressão dentro dos direitos de propriedade. Antes de irmos adiante nessa discussão, já vou salientando que se eu fosse objetivamente dono desse parque, eu impediria o evento de ser realizado, pois não acredito que esse tipo de manifestação agregue na inteligência humana. Sequer acredito que seja considerado uma manifestação cultural, do mesmo jeito que impediria uma manifestação a favor de Marx ou pela soltura do pai do Oruan, Marcinho VP, por exemplo. São óbvios exemplos de burrice humana que, na minha opinião, não devem ser levados adiante. Mas isso é algo subjetivo meu. Se o meu concorrente fosse o dono de um outro parque e quisesse até permitir que idiotas defendessem coisas ainda mais estúpidas que Farmar Aura, como por exemplo o MBL, ele teria todo o direito do mundo de permitir isso. No libertarianismo é assim, de forma bem prática, que as coisas são definidas. Porém, nos bens públicos, isso é, que atualmente não possuem um proprietário definido e que estão sob gestão do governo, esse tipo de decisão cria uma questão insolúvel, que é simplesmente ignorada pelo governo em prol de decisões utilitaristas. Esse tipo de situação insolúvel é criada pelo próprio conceito de um bem público. No livro A Ética da Liberdade, Rothbard apresenta o seguinte questionamento: será que um governo deveria permitir uma manifestação política que, segundo ele, interromperá o trânsito e sujará as ruas com folhetos? Tal problemática que, em ruas estatais, exigiria uma relativização da liberdade de expressão é causada pela indefinição dos direitos de propriedade sobre a rua.
justamente porque o governo, em posição de dono da rua, poderia ser acusado de injustiça ou de viés ideológico ao proibir uma manifestação, já que na lógica estatal, a rua é pública e qualquer grupo político que não infrinja as leis pode se manifestar nela. Fora a questão de alocação de recursos escassos, pois alguns achariam que uma melhor forma de alocar a rua seria deixando-a aberta para que veículos circulassem, enquanto outros achariam que a manifestação política, naquele momento, seria uma melhor forma de alocar aquele recurso escasso, ou seja, a rua. Portanto, enquanto as ruas continuarem sendo estatais, esse dilema continuará existindo. Aplicando esse pensamento para o campeonato de farmar aura, o governo também deverá considerar essa manifestação de estupidez como liberdade de expressão e mais uma vez surge o conflito em relação ao recurso escasso, dessa vez o parque. Se esse problema existe, como ele é supostamente resolvido nos dias de hoje? Se você disse relativizando a liberdade de expressão em prol de princípios utilitaristas, você está correto. Repare que o prefeito destacou saúde mental coletiva, bem-estar social, falta de interesse público e preservação do bom uso do espaço público, como motivações para o impedimento do campeonato. Na prática, essas decisões são feitas com base em critérios subjetivos, que ignoram a ética em prol do utilitarismo puro, o que possui diversas falhas. Para quem não sabe, o utilitarismo é a valorização da vontade da maioria em detrimento de uma minoria. Porém, esse sistema possui claras falhas éticas. Se a maioria quisesse matar todos os ruivos e os ruivos forem uma minoria, essa decisão poderá ser aprovada em critérios utilitaristas. Caso você ache que isso não aconteceria, olhe para o Terceiro Reich, substituindo os ruivos pelos judeus, lembrando que o partido nazista foi eleito democraticamente. Isso levanta aquele tipo de discussão. Será que um bem público é realmente de todos? Ou será que ele é de uma minoria supostamente eleita pela vontade do povo? É impossível que uma propriedade seja de todos, pelo próprio fato dos seres humanos serem limitados pelo espaço e pela impossibilidade de se realizar decisões. Na prática, essa propriedade nunca vai ser de todos, mas de alguns poucos que mandam no sistema, ou seja, no governo. Voltando ao problema utilitarista, existe o caso ideal e existe o que podemos fazer agora com o que temos. No caso ideal, quando o libertarianismo for alcançado de maneira plena, esse tipo de dilema desapareceria, e somente a ética poderia ser tomada para decisões de justiça. Dentro da propriedade das pessoas, baseado na ética libertária, somente o dono poderia dizer o que seria feito. Isso não abriria espaço para dilemas, pois ninguém seria injustiçado pelo uso de um recurso escasso, já que esse seria propriedade de alguém, e a liberdade de expressão continuaria sendo absoluta. Mas esse seria o caso ideal, e como ainda não atingimos o libertarianismo, precisamos pensar no que dá para fazer agora, dadas as regras que temos hoje. Nesse cenário, acredito que, apesar desse tal campeonato de farmar aura, será algo muito estúpido que não agrega valor à sociedade. Se ninguém estava utilizando aquele espaço naquele momento, não cabe ao prefeito impedir os jovens de fazer sua estupidez. Jovem faz coisa idiota mesmo, grita no meio da rua, brinca de soltar Kamehameha, bate um no outro quando vê um Fusca azul. Enfim, talvez o prefeito nem tenha falado isso de maneira séria, mas o fato é que esse tipo de bobagem só vira notícia porque o sistema estatal relativiza o conceito de propriedade privada e cria esse monte de discussão inútil que não leva a nada. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!